Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Café no Box, o novo quadro desse canal. Nesse quadro eu respondo as maiores dúvidas que vocês tiveram e me mandaram aqui no meu canal, nos comentários e nas minhas outras redes sociais. E se você que está me assistindo tem alguma pergunta para mim e quer que eu responda ela aqui nesse quadro, faz o seguinte, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho e deixa sua pergunta aqui nos comentários que a sua pergunta pode ser respondida nos próximos episódios. Vamos para a primeira pergunta que eu recebi aqui. A pessoa perguntou: eu faturo R$12.000 dando aula de jiu-jitsu, porém trabalho 15 horas por dia. Como aumentar o meu faturamento numa situação dessa? Vamos entender um pouquinho sobre essa pergunta primeiro. A pessoa está falando que está faturando 12 mil e está trabalhando muito. Se ele não tem um negócio organizado, a primeira coisa que vai fazer é que se ele ganhar mais, entende que ele vai trabalhar mais também. E aí ele tem 24 horas igual todo mundo. Se o aumento do faturamento dele estiver relacionado com o aumento de horas trabalhadas, ele não vai conseguir dobrar esse faturamento ou aumentar muito, porque ele tem um teto. Então, o primeiro lance dessa pergunta é o seguinte: como eu faço para aumentar faturamento sem aumentar a carga horário de trabalho? É isso que você tem que se perguntar. Você que tem um box, estúdio OCT de qualquer modalidade, analise o seu dia a dia. Como que você faz para aumentar faturamento sem aumentar horas de trabalho? E a única maneira de você conseguir fazer isso é você ter escala. Marcel, o que é escala? Escala é a capacidade de você ganhar mais sem necessariamente você trabalhar um minuto a mais por isso. E existem algumas coisas que você pode fazer aí no seu box, estúdio OCT, para você aumentar a sua escala. A primeira delas é você aumentar a equipe. Quando você tem pessoas trabalhando com você, você consegue escalar o seu braço de atendimento sem você necessariamente estar lá trabalhando e dando aula. Se você tem um espaço de jiu-jitsu, ou de lutas, ou de crossfit, se você coloca um professor dando essa aula para você, você já vai conseguir aumentar o seu braço de atendimento e aí você consegue aumentar o seu faturamento mesmo não trabalhando mais. Aqui eu tô falando sobre você não escalar a quantidade de horas trabalhadas. Só que nessa pergunta tem outro ponto: aumentar faturamento. A partir do momento que você entendeu que você não pode aumentar a quantidade de horas trabalhadas para faturar mais, você tendo escala, aí a gente entra no outro ponto que é o marketing. Se você quer aumentar o seu faturamento, você tem que ter novas pessoas comprando o seu produto. Então você tem um espaço de jiu-jitsu. Você quer mais faturamento? Coloque mais aluno para dentro. E aí, com a escala que eu falei anteriormente, você vai conseguir atender essas pessoas, aumentar o seu faturamento e não trabalhar mais. O marketing tem a capacidade de trazer pessoas novas da sua cidade que ainda não te conhecem para começar a conhecer o seu produto e pagar a sua mensalidade ou o seu plano anual, semestral, trimestral. Consequentemente, você aumenta o seu faturamento. Só que além de conseguir alunos novos, você pode obter outras formas de aumento de faturamento, como por exemplo, vender outros produtos para os seus alunos, vender um produto mais caro, ou seja, o aluno que está pagando um plano mensal, você vender um anual para ele, e aí você vai aumentar o seu faturamento também, ou vender outros serviços. Você trabalha aí com jiu-jitsu, você faz um exame de faixa e você tem um retorno sobre esse investimento também. Você vende, sei lá, uma nutricionista para os seus alunos, uma avaliação física. Então você está vendendo coisas complementares que ajudam você a aumentar o seu faturamento. Existem várias estratégias que você pode fazer para aumentar o seu faturamento sem ser aumento de número de alunos. E você tem que usar todas elas se você quiser aumentar esse faturamento mensal, sempre com escala. Vamos para a segunda pergunta. E na verdade, essa aqui não é bem uma pergunta. É um comentário de um problema que eu vejo frequentemente acontecendo com donos e donas de box e estúdio OCT. E eu vou trazer esse comentário aqui para vocês e entregar a minha visão sobre a solução desse problema. A pessoa mandou assim para mim: Marcel, eu não tenho problema de aluno, ou seja, eu não tenho problema de conseguir novos alunos. Hoje o meu problema são com o Gympass, Total Pass, os PES da vida. Despencou os mensalistas. Hoje apenas 36% dos meus alunos são mensalistas. Isso é uma coisa que acontece muito, não só com você, aqui no meu estúdio também. Aqui no meu estúdio, todo santo mês, um aluno que é mensalista vira conveniado. Isso acontece há anos já aqui no meu espaço. Então eu tenho meio que uma péssima notícia para você que não está se dando bem com os PES. Só vai piorar. A cada mês que passa, a cada ano que passa, mais pessoas estão aderindo a esse convênio, a esse tipo de pagamento. E se você não souber lidar com os PES da vida, você pode literalmente quebrar o seu espaço. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês, mas saiba que é uma coisa que não tem como vencer. Eu costumo comparar os PES com, por exemplo, um aplicativo de delivery. Quando a gente pensa em aplicativo de comida, a gente pensa num iFood. Quando a gente pensa num aplicativo de carro, a gente pensa no Uber. Então, o iFood, o Uber, esses aplicativos grandes, eles vieram para ficar. Hoje, eu tenho certeza que você não se vê sem um iFood, sem um Uber. Não tem como vencer essas tecnologias. A mesma coisa com o Gympass, a mesma coisa com os PES. Eles vieram para ficar. As pessoas que têm acesso aos convênios são muito bons para ela, porque o aluno que tem o acesso ao convênio, ele pode treinar no seu espaço, numa academia, fazer uma natação, um pilates. Então é muito bom para o cliente final. Logo, não tem como vencer eles. E tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos da minha mentoria, que é o seguinte:
seguinte: se você não consegue vencer o inimigo, alicia ele. Eu quero que você comece a jogar o jogo dos PES do jeito certo. Então, se você tá tendo cada vez mais mensalista virando PES, vamos entender como que funciona o jogo dos PES para você jogar esse jogo e ter um bom retorno. Porque é possível sim você ter um alto faturamento também com os PES. Só que é uma dinâmica diferente. A principal diferença que tem é que o aluno que é PES, ele não é um aluno mensal. O próprio nome já diz, não é mensalista. É um aluno diário. Logo, todo dia o aluno tem que querer ir treinar com você diante de várias opções que ele tem no celular dele. Então, ele abriu o aplicativo dele do PES, ele vai escolher a academia que ele quer ir treinar naquele dia. Pode ser você ou outras 10 opções. Sabendo disso, qual que é o segredo? Você ter um treino, um atendimento, uma experiência que se diferencia da sua concorrência. Porque mesmo o aluno tendo a opção de treinar em outro local, ele vai te escolher. E aí, você vai ter esse recebimento do Gympass. E se o aluno for frequente e assíduo no seu mês, aí no seu espaço, eu tenho certeza que o recebimento que você vai ter desse aluno vindo do PES vai ser muito maior ou um pouco maior do que a sua mensalidade. O jogo é fidelização e retenção de alunos. Quanto antes você entender isso e quanto antes você atuar arduamente na fidelização dos seus alunos, melhor e maior vai ser o seu retorno com os PES. E além disso, outro ponto que é importante que você entenda: o marketing nunca para. Então, a partir do momento que você sabe que você está perdendo alunos mensais para Gympass e Total Pass da vida, você tem que estar tendo o marketing bem feito para repor esses alunos com alunos novos. Se você tem um marketing muito bem feito todos os meses, você vai conseguir alunos mensalistas novamente todos os meses. Vamos dizer que você está perdendo aí 5 alunos mensalistas para os PES todo mês. Repõe esses alunos com o seu marketing. Então, o marketing nunca para, e se você fizer essa roda girar o tempo todo, você vai conseguir ir aumentando a quantidade de alunos mensalistas e também aumentar a quantidade de alunos PES dos convênios. Então, essas foram as perguntas que eu trouxe nesse quadro de hoje. Novamente, se você quer a sua pergunta respondida por mim desse quadro, não esquece de deixar ela aqui nos comentários. E se você tem interesse em receber um diagnóstico gratuito do seu negócio para a gente identificar quais são as travas que estão te impedindo de aumentar faturamento e aumentar a quantidade de alunos ativos, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Entra nesse link e se cadastre para receber esse diagnóstico. Te espero no próximo vídeo, no próximo episódio do Café no Box.